O que é pior é ter uma manicure presa por andar em Brasília. O que é pior é ter uma mulher condenada a 17 anos de cadeia por escrever em uma estátua com batom "Perdeu o Mané". Enquanto vocês, por anos, nas ruas pelo Brasil, picharam paredes, invadiram prédios públicos, quebraram vidraças de banco, de prédios públicos e de prédios privados. Os Black Blocs foram um horror em 2013. Tomaram conta do Brasil inteiro. Quantos foram condenados a 1 dia de cadeia? Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. É uma questão, para mim, central, porque o tema do debate é Brasil e movimento negro. A gente teve um primeiro bloco sobre questão racial e a gente vai, no segundo bloco, agora falar sobre Brasil. Veja, o Fernando, ele não respondeu sobre as terras raras, ele não respondeu sobre o PIX. E ele continua sustentando a ideia de que na ditadura as pessoas sofrem. Então, veja, na lógica deles, presta atenção, você trabalhador, trabalhadora, na lógica deles, eles querem que a população sofra para garantir o ganho de empresas dos Estados Unidos. Eu vou repetir pela 3ª vez. As Big Techs, como o Google e o WhatsApp, estão incomodadas porque os pagamentos online não estão sendo feitos pelo WhatsApp Pay e pelo Google Play, mas sim pelo Pix. É uma questão não só de controle dessas transações, como de controle também de dados. E a Visa, a Mastercard e por aí vai, também perderam espaço hoje por causa do Pix, já que o Pix não tem taxa e no cartão de crédito tem taxa. Isso é um interesse direto das Big Techs. Isso é um interesse direto da Visa, da Mastercard. Eu vou perguntar pela 3ª vez. Fernando Holliday, você defende o interesse das Big Techs? Você defende o ataque ao Pix? Você defende que o Pix seja sabotado para garantir o interesse de empresas dos Estados Unidos que estão articuladas com o governo Trump, com o imperialismo estadunidense? Vou perguntar pela 2ª vez. Fernando Holliday, você defende a postura do governo Trump? E aí, veja, ou é burrice ou é safadeza. Ou é burrice ou safadeza. O Brasil vive uma ditadura. Que ditadura? O governo Trump tá querendo tomar as terras raras do Brasil. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Tomar as terras raras do Brasil. O governo Trump ataca o Pix. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Com Bolsonaro? O governo Trump mente dizendo que tem déficit comercial com o Brasil e ameaça um tarifaço de 50%, que inclusive, se fosse aplicado como na medida inicial, ia afetar diretamente mais de 150 mil empregos no Brasil. É isso mesmo? É tomar as terras raras do Brasil para defender os direitos humanos, é? Como é que é isso? Veja, o que o governo Trump fez foi colocar essa questão do Bolsonaro, essa questão de Alexandre de Moraes, para ter entreguistas, vendilhões da pátria, como esse sujeito aqui, defendendo entregar a soberania nacional brasileira, defendendo entregar as riquezas brasileiras, defendendo uma sabotagem à economia brasileira e dar uma base de legitimidade de massas. Mas o Trump não liga pro Bolsonaro. O Trump não tá preocupado com o Bolsonaro, porque ninguém liga para aquele covarde, para aquele frouxo. Liga o ar-condicionado que tá um calor da desgraça. Bom, vamos lá. Ele falou dessa questão do Trump, ele tá insistindo que eu acho bom as sanções econômicas. Em nenhum momento eu falei que é bom. Em nenhum momento. A questão aqui, e aí a gente percebe, né, de uma ignorância que assim, eu nem acredito que você falou um negócio aí. O que tem a ver as sanções econômicas com as decisões do STF? Como assim? Sanções econômicas são uma medida clássica, diplomática, de contenção de ditaduras pelo mundo. Os embargos de Cuba foram uma tentativa dos Estados Unidos de conter a ditadura cubana. As sanções econômicas contra a Venezuela foram uma tentativa de conter Maduro. Agora, em relação à Rússia, sanções econômicas estão sendo feitas contra a Rússia para que tente-se acabar com a guerra na Ucrânia. É óbvio que essas coisas se misturam. E se misturam por uma razão muito simples, porque a economia é também uma forma de relação internacional. Agora, você diz o seguinte, o Trump não liga pro Bolsonaro. A questão não é o Bolsonaro. Por que o Trump prejudicaria o próprio país se ele não acha que isso trouxesse algum resultado efetivo para restabelecer a democracia de um aliado?
Os Estados Unidos precisam do café, senão os prejudicados serão os americanos, eleitores dele. Os Estados Unidos precisam do suco de laranja, precisam de uma manga, querem comprar essas frutas baratas nos seus mercados. É óbvio que ele não ia prejudicar os seus americanos se não achasse que um aliado importante está com a sua democracia em risco. Não é bom para os americanos, não é bom para o Brasil. Mas o que é pior ainda? O que é pior é ter uma manicure presa por andar em Brasília. O que é pior é ter uma mulher condenada a 17 anos de cadeia por escrever em uma estátua com batom "Perdeu o Mané". Enquanto vocês, por anos, nas ruas pelo Brasil, picharam paredes, invadiram prédios públicos, quebraram vidraças de banco, de prédios públicos e de prédios privados. Os Black Blocs foram um horror em 2013. Tomaram conta do Brasil inteiro. Quantos foram condenados a 1 dia de cadeia? Vocês mataram um repórter da Band. Você lembra disso? Você lembra quando um Black Bloc soltou a desgraça de um rojão num repórter, pai de família, que morreu por conta dessa irresponsabilidade? Quantos líderes dos Black Blocs estão presos por 17 anos? Nenhum. E uma mulher com um batom, escrevendo numa estátua, afastada dos 4 filhos, sem poder ir pra casa, porque escreveu numa estátua com batom? Jones Manuel, eu vou ler outra frase aqui. Porque todos dizem, não, os bolsonaristas falam absurdos. Os bolsonaristas têm que ser punidos porque são radicais. Tem que ir pra cadeia por isso. Olha o que esse cara fala. Assim como eu, por exemplo, sou contra, a princípio, a pena de morte enquanto valor humanista. Agora, no momento de um processo revolucionário, em seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários e pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar os nossos. Tranquilamente. E aqui, uma mesma posição profundamente humanista. Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da revolução, foi sim usado a pena capital, em algumas situações contra-revolucionárias. O vídeo dele defendendo morte das pessoas está no ar há anos. Não houve um ministro do STF que tirasse uma ordem de Alexandre de Moraes, uma investigação sequer da Polícia Federal. Ele tá aqui, livre, falando. Mas não tem ditadura. Não tem perseguição contra a direita. Foda-se esse resto do tempo. Nervoso. Vamos lá, o Jones, 2 minutos para o senhor. Perfeito. Ô, gente, eu tenho dificuldades de entender quando uma pessoa começa a perder nos argumentos e ela começa a gritar, ela começa a tremer, o lábio dela começa parece que vai estar tendo um problema vascular. Fernando, se acalme, viu? Respire, você tá perdendo um debate, tá feio pra você, mas você gritar, você ficar histriônico, não vai ajudar em nada. Veja, ele, para justificar o ataque dos Estados Unidos ao Brasil, ele falou em sanções econômicas. O Trump colocar que quer tomar as terras raras do Brasil, isso nem se enquadra na categoria de sanção econômica. Veja, tu tentou dar uma lacradinha e foi um absurdo. O ataque ao Pix não se enquadra, inclusive, também na categoria de sanção econômica. Só as tarifas de 50% que se enquadram numa política de sanção. Mas um governo de outro país dizer assim, eu quero tomar as terras raras do seu país, nem se enquadra juridicamente na categoria de sanção. Então a explicação que tu deu nem cabe. Assim, foi um pouco patético. Dito isto, vamos falar aqui sobre o resultado da política de cotas no Brasil. Deixa eu abrir aqui para citar os dados certinho. Veja, vamos lá. Política de cotas, seu resultado no Brasil. Um estudo feito pela UFBA, UNB, UFRJ, Universidade Federal de Minas Gerais, Federal de Santa Catarina e Estadual do Rio de Janeiro e Unicamp traz os seguintes dados. Entre 2012 e 2016, o percentual de ingressantes oriundos de escola pública nas instituições federais pulou de 55% para 64%. O grupo mais beneficiado pela política foram pretos, pardos e indígenas da rede pública, que hoje são mais de 50% dos matriculados. A Universidade Brasileira, ela conseguiu ter, no geral, a maioria de pessoas não brancas matriculadas correspondente ao que é a composição étnico-racial do país. O nome disso é resultado positivo, Fernando.
Holiday, sua pergunta. É a quinta rodada, hein, Cabeleira? Vamos lá. Tá legal. Depois, se quiser, a gente continua. Por mim tá... Até porque a galera tá trocando uma ideia bem sadia aqui, tá bem bacana mesmo. Parabéns pra vocês aí, mano, assim. Apesar das emoções afloradas, mas tá bem, tá bem construtivo. Nervoso, tá bem construtivo. Vamos lá, pronto aí, Rolly? 3 minutos. É a ditadura, Xandão tá chegando. Pera seu tempo aí com 7 Não, segundos. Desculpa, vai. Nem deu tempo aí, vai. Vai lá. Bom, vamos lá. Vocês percebem que o Jones, voltando pro tema das cotas, ele fala da inclusão no Brasil. Mas ele não conseguiu citar um país, o 193, que revogou as cotas pro sucesso, porque afinal de contas é uma política temporária. Tá nas origens. Inclusive, no julgamento do STF, que considerou as cotas raciais legais no Brasil, esse foi um dos principais argumentos. Olha, nós estamos instituindo as cotas porque é preciso incluir a população negra. Um dia isto chegará e nós vamos acabar com as cotas. E isso se repetiu em todos os lugares do mundo. Vocês terem ideia, na Índia, o mesmo discurso aconteceu ainda na década de 50. No Sri Lanka aconteceu, na Malásia aconteceu, na Nigéria aconteceu. Inclusive o Thomas Sowell traz um exemplo muito interessante ali dos Yorubás na Nigéria, que instituíram um sistema de cotas, isso por volta da década de 70, para tentar diminuir as tensões. As tensões aumentaram tanto com o nível das cotas raciais que eles desembocaram em uma guerra civil em 1999, só foi acabar em 2002. Então, o ponto é o seguinte, em nenhum país do mundo se revogou as cotas raciais, porque o objetivo central dela é dividir a população e, mais do que isso, ignorar o problema real, que é a educação das pessoas. Quando eu vou para um vestibular, o meu avaliador não vai olhar uma foto minha. Ele não vai saber se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou pardo, não vai saber nem meu histórico. Ele vai analisar única e exclusivamente o que eu respondi na prova. Eu respondi A, respondi B, quantas eu acertei, quantas eu errei. O resultado disso, desta prova, está diretamente relacionado à qualidade de ensino que eu tive. E aí, evidentemente, que esse debate das cotas nos leva a discutir a educação. E é sobre isso que eu quero perguntar. Porque nos dados mais recentes, que eu encontrei, pelo menos de 2023, a OCDE divulgou que o Brasil gasta, em média, no ensino básico, cerca de 3.583 dólares por aluno ao ano. A média da OCDE são 10.949 dólares por aluno ao ano. Quando a gente vai para o ensino superior, o Brasil gasta 14.775 dólares. 14.775 dólares por aluno ao ano. A média da OCDE é 14.839. Ou seja, está bem próximo. Então, há uma defasagem aqui. Nós estamos investindo proporcionalmente muito mais no ensino superior do que no ensino básico. E o ensino básico é que impede as pessoas pobres, sejam elas negras ou brancas, de entrarem na universidade. Jones, você é a favor de cobrar na universidade pública de quem pode pagar? Perfeito. Gente, vamos lá. Voltando para a guerra contra o Brasil. Eu vou reforçar com vocês. Ele está justificando uma potência estrangeira atacar o Brasil, prejudicar o nosso povo trabalhador, se apropriar das riquezas brasileiras. Eu costumo trabalhar um exemplo bem didático, que é, vamos imaginar, se fosse nos Estados Unidos, deputados dos Estados Unidos se articulam com o Partido Comunista Chinês e com o governo Xi Jinping para atacar os Estados Unidos. O que aconteceria com esses deputados nos Estados Unidos? Eles seriam presos, perderiam o mandato e seriam condenados à pena de morte. Se fosse na China, deputados da Assembleia Nacional do Povo da China se articulassem com o governo dos Estados Unidos, com a CIA, para atacar o Estado chinês e fazer uma mudança de regime. O que aconteceria com eles? Eles seriam presos, perderiam o mandato e seriam fuzilados. Esse bando de canalha que está no Congresso Nacional defendendo a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, defendendo a entrega das terras raras brasileiras, defendendo o ataque ao PIX, defendendo que uma potência estrangeira interfira nos assuntos brasileiros para beneficiar os monopólios imperialistas dos Estados Unidos, eles deveriam ser todos caçados imediatamente e todos presos. Todos os deputados que defendem com a potência estrangeira ataque seu país deveriam ser caçados e presos. A própria Constituição brasileira, inclusive, ela diz no artigo 5º que
não existe pena de morte no Brasil, salvo em situação de guerra. O próprio constitucionalismo moderno, desde da República de Weimar em diante, entende que, em momentos que uma potência estrangeira ataca o país, você estabelece marcos jurídicos diferentes para defender a nação. A gente está nesse momento sobre o ataque de uma potência estrangeira. E você é incapaz de dizer assim: eu defendo a soberania nacional do meu país, eu sou contra entregar as terras raras brasileiras para as empresas dos Estados Unidos e eu defendo o PIX. Você é incapaz de falar isso. Daqui até o final da sua vida, toda vez que você botar a cara em algum lugar, alguém vai lembrar. E o PIX? Que você simplesmente não consegue responder. Isso por um lado. Por outro lado, veja, nós, do PCBR, a gente atua no movimento estudantil a partir da UJC, a União da Juventude Comunista. A gente é a favor da lei de cotas. Só que a lei de cotas, ela reduz a desigualdade socio-racial dentro de uma estrutura que ela tem vários problemas. A universidade brasileira é uma universidade para poucos. É uma universidade restrita. O vestibular, ele não seleciona quem entra na universidade, Rodrigão. O vestibular, ele seleciona quem vai ficar de fora da universidade. Tanto é assim que existem vagas ociosas, Robertinho. Você tem mais vagas disponíveis do que estudantes na universidade. Então o vestibular, ele não seleciona quem entra. O vestibular, ele seleciona a exclusão de estudantes da universidade. Aliado a isso, não adianta você criar uma política de cotas, o que faz com que aumente o número de alunos de baixa renda na universidade e você não acompanhar com a correspondente política de assistência estudantil, né, que garanta que o estudante consiga permanecer na universidade. Hoje, a maioria dos estudantes que entram na universidade pública, das mais de 60 universidades públicas brasileiras, federais, infelizmente não concluem o curso. Não concluem o curso por quê? Porque não tem condições econômicas de se manter na universidade só estudando. Então, nós defendemos o fim do vestibular, a universalização da universidade pública para todo mundo que quiser fazer, uma política de assistência e permanência estudantil que garanta que o estudante consiga se manter na universidade, uma universidade que tenha moradia, restaurante universitário chamado de bandejão em alguns lugares, que tem espaço de lazer, que tem acompanhamento psicológico, que fortaleça o ensino, a pesquisa e a extensão e que esteja conectada, Fernando, às necessidades de desenvolvimento tecnológico do nosso país. Uma universidade, como diria o grande Darcy Ribeiro, que seja uma universidade necessária, que enfrente a dependência ao subdesenvolvimento e garanta que o Brasil fale de cabeça erguida com qualquer outro país do mundo e que não esteja em condições de fragilidade econômica para receber ordem de potência estrangeira imperialista. A gente defende uma universidade que, por exemplo, não dependa das Big Techs para operar no seu funcionamento diário, que tem a sua própria infraestrutura digital. É isso que a gente defende para a educação. Isso pegando só a educação superior relacionada ao tema das cotas. A gente vai voltar para o tema da educação básica na próxima... Bom, resumindo aqui o que o Jones falou, ele defende que você, que é pobre, proporcionalmente paga mais imposto nesse país, continue pagando a universidade dos playboys comunistas das universidades públicas. É isso que ele está falando. Porque a questão é muito simples. Eu tenho uma universidade que é financiada com impostos. Dentro dessas universidades, eu tenho pessoas que têm renda muito, mas muito acima do possível para se pagar, por exemplo, uma universidade privada. Por que não cobrar dessas pessoas? Não estou falando de cobrar mais, estou falando de cobrar daqueles que têm renda muito acima da média. Por quê? Porque é o eleitorado dele. É o eleitorado dele. E o pobre que se dane. O pobre paga a conta. Esta é a realidade da lógica comunista. E assim, para deixar claro, eu já falei isso. Nós não concordamos que as sanções do Trump sejam algo positivo para o Brasil. Eu não acho que ele esteja certo ao querer acabar com o PIX. O PIX é fundamental para o Brasil. O PIX é fundamental para o Brasil, inclusive foi criado pelo governo Bolsonaro. Não acredito nem que o próprio Bolsonaro, que criou o PIX, que implementou o PIX, queira que ele seja retirado do Brasil. A questão não é essa. A questão é a realidade ditatorial que nós estamos vivendo. Só que aí, vocês vão perceber o seguinte. O Jones, ele quer falar para o público dele. Então, toda vez que eu perguntar um assunto que ele não sabe responder, como, por exemplo, o país que já revogou as cotas raciais no mundo,
Ou a crítica de Carlos Rosenbaum ao Florestan Fernandes. Quando ele não souber responder, ele vai mudar de tema e vai entrar num discursinho pronto pra fazer o corte no Instagram. É justo, também vou fazer meus cortes. Mas pra falar pro público dele, simplesmente vai ignorar a pergunta que ele não sabe. Essa é a estratégia dele aqui hoje. Sua quinta pergunta. Tá. Vamos lá. Peraí, dá uma pausinha. Tava me esticando. Desculpa, mas que é isso? Zero aí, eu tô me sentindo lesado. Vamos, Robertinho. Eu tô me sentindo Não tardendo. Vamos ajudar no like aí, viu, gente? Galera, 60 mil pessoas na live. Compartilha aí, se inscreve, vamos fortalecer.